Canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Uma boa tarde a todos, estamos começando mais um Fala Monte Alto, o 27º programa que começou com uma ideia e está cada vez mais tomando espaço, tomando uma proporção bacana aqui na cidade. Muitas pessoas já vieram e vão continuar vindo aqui para contar um pouco das suas histórias, suas experiências, trazer um pouquinho de conhecimento para nós aqui em Monte Altense. E hoje estamos aqui com Eliel Vieira. Uma boa tarde, Eliel, tudo bem com você? Boa tarde, Lucas Ribeiro, boa tarde a toda a nossa querida Monte Alto, um prazer estar aqui e parabéns pelo excelente trabalho, né? Ouvir as pessoas, conhecer as histórias, isso mostra a força de Monte Alto, então parabéns realmente pelo trabalho. Muito obrigado. Para você que queira mandar uma pergunta para o Eliel, pode ser pelo WhatsApp, que é o 3242-1258, ou mandar uma pergunta pelas redes sociais. Você entra na live no Facebook da Rádio Cultura e manda um comentário que a gente vai ter o prazer de ler aqui e o Eliel vai responder para você. Eliel, você nasceu aqui em Monte Alto, veio para cá, como que foi a sua infância? Lucas, eu sou nascido em Monte Alto, né? Sou do ano de 82. Fui ali um dos primeiros moradores do Jardim Centenário, né? Meus pais vieram para Monte Alto no ano de 78 e então eu já nasci aqui, sou o caçula de 8 irmãos, né? Meu pai, quando veio para Monte Alto, começou a trabalhar na antiga borracha Cestar e depois trabalhou na Sica, trabalhou no Cestar, então muita gente conhecia meu pai, que faleceu ano passado, né? Era o pastor Manezinho, né? Manuel Vieira. Meu pai e minha mãe vivem até hoje, a dona Nair. Duas pessoas que você conhece pessoalmente, você sabe disso, são pessoas que foram um exemplo, né? Não só para a família, mas para a sociedade. Nós somos evangélicos, meu pai era pastor, meus irmãos atualmente são pastores também, e a gente segue aí esse mesmo caminho, né? Cristão, evangélico. E Monte Alto, sim, é uma cidade que eu nunca tive, né, vontade de morar fora de Monte Alto. Tive várias oportunidades, mas quando eu era novo, acabei não seguindo, né? Depois, por uma questão de momento da vida, acabei casando e morando fora por 10 anos e retornei para Monte Alto, que é a minha terra, mas mesmo morando fora eu nunca deixei, né, de estar em Monte Alto, porque a minha igreja que eu frequento é em Monte Alto, os amigos estão todos aqui, na vida política também não deixei de atuar e trabalhar em Monte Alto. Então Monte Alto é uma cidade realmente que é do meu coração, é uma cidade que eu não abro mão e me esforço para poder colaborar. Seu ensino foi em escola pública? Em qual escola você estudou aqui? Sim, eu sempre estudei em escola pública, né? E eu era o tipo do aluno que eu não era aquele aluno CDF, mas eu sempre fui um aluno que respeitei os professores e sempre estava conversando, né? Dialogando com os professores, tinha aquela amizade realmente, tanto que hoje tenho vários professores ainda que me encontram e conversam, a gente tem realmente essa amizade. Então eu no ensino médio, né, finalizei ali na escola Nélio Badurcano, e no ensino básico também cheguei a estudar por 3 anos na escola Lourdes Siqueira, né, sempre ali na região de baixo da cidade, digamos assim, que era onde eu sempre morei e moro até hoje. Então foi uma infância, daquelas infâncias boas, né, que a gente realmente brincava, a gente tinha ali aquela brincadeira sadia na rua. A rua que a minha mãe mora até hoje, né, no Centenário, era uma rua que era o ponto de referência do bairro. Por quê? Era a rua do Orelhão, né? Você lembra do Orelhão? Do Orelhão da minha época. Então, muita gente muita hoje... criança passando trote nesse Orelhão, Isso. A molecada gostava bastante nessa época. Então, né? assim, era uma referência, né, a nossa rua, porque nós vamos
onde você tá? Tô lá na Rua do Orelhão. Então a molecada ia brincar, ó mãe, tô lá na Rua do Orelhão. Então era a nossa rua, né, que a gente brincava ali, ficava aquela época, a molecada ficava até 10, 11 horas da noite brincando de esconde-esconde, aquelas coisas de criança, né, e uma coisa sadia, e que a gente viveu isso realmente como um crescimento, né, eu acho que tudo isso traz, né, um crescimento para a criança, tanto que a gente vê daquela geração, né, eu ainda brinco com a molecada de hoje, né? Hoje eles estão no videogame, eles estão fazendo um monte de coisa nos aplicativos, mas eu lembro eles o seguinte, falou, ó, a geração lá de trás que desenhou tudo isso para vocês, né? Então, hoje o pessoal tem muitas coisas na mão, né, com facilidade, mas alguém, né, uma geração ali atrás que realmente conseguiu desenhar, conseguiu, através de códigos, né, que era, naquela época já era o início e expandiu isso muito, então programação, então tudo isso a gente vivenciou como infância e também como meta de vida, né? Eu sou de 95, nasci em 95, então eu consegui pegar a transição do analógico para o digital, eu acompanhei as duas gerações, eu tanto brinquei na rua como depois de um tempo veio o celular, videogames mais modernos, enfim. Sim. Você acredita que essa diferença que a gente vê hoje para a nova geração de crianças, para a nossa geração passada que brincava na rua, você acha que isso foi benéfico ou não para essa geração? Sim, a evolução ela é indispensável, né, Lucas? Ela não traz essa questão de você ver o que é bom ou ruim, né? Em tudo, antigamente também tinha coisas boas e ruins, né? A forma que a gente lidar com essa mudança é que determina, né? E é claro, nós pais, aí eu vou me colocar nessa situação, a gente teve muita dificuldade, né? Porque você está acostumado com o analógico, você vai para o digital, né? E o seu filho já nasce no digital, então você perde um pouco essa referência do que você aprendeu lá com o seu pai para você passar para o seu filho. Então foi, acho que muito rápido a evolução, e a gente como pais, né? A gente não conseguiu, com o que a gente tinha vivido, vamos dizer, administrar essas infâncias. Porém, né, a gente entende que era necessária essas mudanças, né? O mundo ele vem nessa crescente, o Brasil em si está sempre um pouco atrasado, né, em algumas coisas em relação ao resto de alguns países mais desenvolvidos, porém o brasileiro é super criativo, né? O brasileiro ele pega uma tampinha de garrafa e uma garrafa e faz uma arma, por exemplo, ele faz alguma coisa para resolver o problema. Então, acho que o brasileiro tem essa característica que vem, né, de conhecimento de vários povos, né? Eu não sou especialista nisso, mas é o que eu sinto, né? A gente acha que é uma junção de vários povos que esse conhecimento vai agregando, né? Então, por isso que o brasileiro consegue ser criativo, consegue se desenvolver, com toda a dificuldade que a gente tem no Brasil. A gente está sempre, né, ganhando espaço. A gente vê aí, por exemplo, na área do agro, né? O Brasil é referência mundial. Se você pega os números de anos atrás, de quanto se plantava num alqueire e quanto colhia, para agora é uma diferença gigantesca. E foi o brasileiro que fez, né? Tecnologia brasileira. Então, eu acho que essa formação, esse desenvolvimento das crianças não é questão de benéfico ou não. Eu acho que é uma questão de oportunidade. A gente tem que incentivar, sim, né? A gente está aí numa fase de alta tecnologia, né? E o Brasil não pode ficar para trás. Nós precisamos incentivar. Eu acho que esse investimento justamente em pesquisa, em tecnologia, é o que faz um país se diferenciar do restante, né? O Brasil é um país, igual você citou em relação ao agro, mas a gente falta ainda esse investimento em tecnologia próprias, enfim. Mas assim que você terminou o ensino médio, foi para o mercado de trabalho, como que foi o seu início da vida de trabalhador do Elião? Isso, aí a gente pode voltar um pouquinho. Foi antes de terminar o ensino médio. Muito antes, Lucas. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. A gente vem, né, de uma família pobre. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas ali humildes e a gente nunca teve vergonha de trabalhar, né? Eu, aos 11 anos, comecei a trabalhar no supermercado Laranjeiras, né? A quem deixa um abraço ao meu amigo, né, o ex-patrão, o seu João, que eu tenho amizade até hoje, né? Uma pessoa que me deu a oportunidade e a gente cultiva essa boa amizade até hoje, como outras pessoas que trabalharam comigo naquela época no mercado, a gente tem essa amizade também. Eu
Guarda-Mirim, né? Quem viveu o momento da Guarda-Mirim em Monte Alto sabe a diferença que isso fez na vida de muitas famílias. E para quem está nos ouvindo e também Sim. nos acompanhando, explica como que era a Guarda-Mirim, porque muita gente fala, mas poucas pessoas de fato dessa nova geração sabem o que realmente era. Sim, a Guarda-Mirim, né, ela era formada por, vamos dizer, adolescentes. Naquela época era permitido a partir dos 12 anos de idade, né, e eu acho que ia até os 18, se eu não estiver enganado. Então você tinha vários comércios, né, várias empresas que abriam, né, o espaço para contratar essas pessoas que eram da Guarda-Mirim. E o que era a Guarda-Mirim na prática? Ela tinha regras, né? Ela vivia instruindo as crianças, né? Mas ela também tinha regras que eram duras e que nos fez realmente ser bons cidadãos, né? Eu me lembro que eu andava de bicicleta, era o normal, né? Todo mundo ia trabalhar de bicicleta e tal. E um dia eu inventei de dar uma empinadinha com a bicicleta. Só que o fiscal da guarda me viu e veio a multa, né? E eu nunca mais empinei por conta disso. Ah, mas não pode empinar? Pode, né? Se quer empinar, vai num local adequado e empina. Agora, um guarda-mirim que era uniformizado, tudo adequado, ele não podia, né? Ele tinha várias coisas que você tinha que andar na linha. E isso me transformou, tenho certeza, hoje num profissional que eu sou. Eu procuro ser metódico, né, nas coisas que dentro da lei. Então a Guarda-Mirim trouxe muito isso, né? O senso de cidadão. Olha, você tem uma responsabilidade, né? E a Guarda-Mirim, ela tinha as reuniões que eram mensais, né? Reunia toda aquela molecada no domingo. Eu me recordo que era na escola Zacarias. Tinha o seu Alcibiades, tinha a Marilúcia, o Tiago da Ótica também, que chegou a ser presidente. Tinha vários outros ali que de nome talvez eu não me lembre de todos, mas a metodologia, o empenho deles era trazer isso para aqueles adolescentes, né? Trazer palestra, trazer uma explicação, trazer uma oportunidade. Falou, se vocês seguirem esse caminho, vocês vão chegar aqui, né? Se vocês precisam de alguma coisa, a Guarda-Mirim está aqui para auxiliar. Então eu fui Guarda-Mirim, trabalhei em mercado, depois trabalhei em escritório, cheguei a trabalhar, na época também tinha Guarda-Mirim na prefeitura, então também trabalhei na Secretaria de Saúde, com quem tem amizade com o pessoal daquela época, né? O Dr. Cid Santaella era o secretário de saúde à época, e por eu tinha ali 12, 13 anos, 13 anos eu tinha na época, e ele me incentivava, falou, olha, você tem que aprender esses negócios de computação aí. Chegava lá no Fábio, que era o que tomava conta dessa parte, Fábio, dê um tempinho, mostra para esse menino aqui, para ele aprendendo, que essa molecada tem que entrar nessa geração, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, né? E eu utilizei isso na minha trajetória também de trabalho. Então, assim, só para falar da infância, trabalhei desde os 12 anos, trabalhei em mercado, trabalhei em vários outros lugares, escritório, e a Guarda-Mirim, né, eu fiz parte até os últimos dias, quando conseguiram terminar com a Guarda-Mirim, né? O que não foi nada produtivo para a cidade, mas foi uma coisa a nível, digamos, Brasil, né? Então hoje, infelizmente, o jovem não pode trabalhar, a gente fica sem ter, né, uma função realmente para esse adolescente. Mas eu acho super importante isso, né? Eu acho que as gerações precisam ir passando isso para os outros, né? Hoje a gente tem muito a função do estagiário, já com um pouco mais de idade do que isso, mas é importante a gente ter a paciência, mostrar os caminhos, né? Dar oportunidade, porque ninguém nasce sabendo, né? A pessoa precisa realmente ter uma referência e aprender. Então eu gosto muito desse modelo. O quanto antes a gente consegue passar esses valores para as crianças e para os adolescentes também, né? É um adulto que está se formando antes, né? São responsabilidades que eles adquirem antes, né? Mas infelizmente é um programa que não deveria ter acabado, mas infelizmente acabou, né? Sim, a gente tem algumas outras coisas hoje parecidas, né? Mas acaba que começando um pouco tarde, talvez, na vida dessa molecada. Isso já era, né? A partir dos 16 anos, enfim. Então eu acredito que hoje a gente sofra, né, a nível de Brasil, um pouco com isso, por de repente não ter essa política, né, como era antes. Então, infelizmente,
é assim que é assim que a gente tem que jogar a regra do jogo, né, Lucas? Mas é isso aí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Colégio Miudinho Kids, ensino do maternal ao 2º ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444, no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Miudinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Miudinhos Kids. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Concigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Concigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Concigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Concigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Concigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Programa Fala Monte Alto, com Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui com o programa Fala Monte Alto, no nosso segundo bloco com Eliel Vieira. Ele contou um pouquinho pra gente aqui da infância dele, como que entrou no mercado de trabalho, falou da Guarda Mirim, a extinta Guarda Mirim, como era a doutrina dentro da Guarda Mirim. Aí, após esse período de Guarda Mirim, fez 18 anos, 19, 20 anos, já chegou na fase adulta. Como que foi o seu início aí da fase adulta? Lucas, tem que voltar mais um pouquinho, né? Porque depois dos 15 anos ali, que foi o final da Guarda Mirim, né? Aí
a gente foi buscar outras possibilidades, né? E aí você está naquela fase de buscar conhecimento técnico, né? Então eu também fui estudante do Senai, fiz à época a tornearia mecânica, né? Que era com era o seu uma das... Lima? Era com o Lima já? Com o Lima. O seu Lima, que deixa muita saudade aí, chamava a gente pelo sobrenome, né? O Vieira. E então, assim, era e é ainda, né, uma profissão muito boa e que tem aí para Monte Alto um destaque muito importante. Depois eu entrei para o mercado, cheguei a trabalhar um tempo na área, né, mas depois eu entrei para a área alimentícia, né, que é algo que eu também sempre gostei desde criança, porque a minha irmã, né, trabalhava nessa área. Para quem não conhece, eu sou o irmão mais novo da Tata, né, da Tata da Batata. Muita gente conhecia ali a gente através da batata, né? Então eu tinha já essa raiz na área alimentícia. E aí eu entrei aos 18 anos na Cepera, né? A empresa Cepera lá em Bitirama, que na época ainda estava fazendo essa transição, né, de trazer toda a sua planta lá de Itaquaquecetuba para Monte Alto. Então peguei essa fase ali, trabalhei lá por quase 5 anos e foi assim uma época muito boa de aprendizado, porque a indústria alimentícia naquela época era muito manual, né, e estava também nessa fase de mudança para poder automatizar as coisas, né? Então hoje se mudou muito, né, o formato de trabalho, mas naquela época era muita gente trabalhando, muitas, no caso lá, eram muitas mulheres, né, que entrava para a safra, depois terminava, saía, e eu acabei ficando esses 5 anos na Cepera, onde aprendi bastante, fui operador de máquinas, né, então fui aprendendo ali uma máquina, depois aprendi outra, e isso me gerou ali um bom desempenho profissional, né? Você tem desafio, você vai vencendo, e graças a Deus a gente conseguiu aprender bastante. Depois fui trabalhar na Hudson, trabalhei um tempinho e depois voltei novamente para a área alimentícia, onde eu fiquei na Reimax, né? Na antiga Reimax, que hoje é Sandepar, está lá em Cândido Rodrigues, uma fábrica que eu cheguei ali como operador, depois virei encarregado, supervisor, gerente, né? Tive muitas oportunidades lá com o meu amigo o senhor Dorival Maria, com uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa que eu tenho amizade até hoje, né? E fiquei nessa linha aí até o ano de 2012, né? Então, na indústria, trabalhei todo esse tempo, aprendi, a gente foi trazendo experiências, né, do que a gente vivia e implantando ali as mudanças, né, para uma indústria pequena também, que estava cheia de oportunidade, tanto que hoje a empresa precisou sair de Monte Alto, né, porque não comportava mais o tamanho onde ela estava. E aí teve essa oportunidade em Cândido, eu fui para lá no primeiro ano, fui o primeiro de Monte Alto aí para lá, para poder montar toda a fábrica na parte de operação mesmo, né, e trabalhei o primeiro ano, depois me despedi e falei, olha gente, eu vou seguir um outro caminho, tinha alguns projetos e acabei seguindo então esses projetos. Porém, acabou não dando muito certo e acabei sendo direcionado para um outro projeto, que foi o da área política, né? Na época eu fui convidado, o Marcelo Augusto tinha sido eleito vereador e na época tinha a questão da assessoria dentro da Câmara Municipal. Aí eu fui trabalhar na assessoria da Câmara Municipal de Monte Alto, onde eu também tive assim uma experiência política de aprendizado, né? E fui entender realmente o que seria a política, né? E a gente que vivia dentro da fábrica, você vivia ali num mundo, vamos dizer assim, paralelo ao mundo da política, você não tem a noção do quanto a política pode mudar a vida das pessoas, né? E aí, nessa oportunidade, então, eu aceitei o desafio, comecei a buscar conhecimento, comecei a entender realmente o que a política podia fazer pelas pessoas, e nós vivemos ali, naquela época, acho que uma mudança de comportamento, né, na cidade, porque o mundo, de tempos em tempos, ele vai atualizando, e cidades também precisam se atualizar, precisam ter as mudanças, né? Então acredito que a gente fez parte ali de um mandato que
trouxe Monte Alto para o patamar que a gente está vivendo hoje, né? O patamar de mais desenvolvimento. Acho que essa mudança da cultura na política de Monte Alto foi importante ali naquela situação. E a gente viveu ali algumas experiências jurídicas, né? A gente acabou assessorando também numa CPI que durou 9 meses. Isso te gera, né, muito aprendizado, porque você se depara ali com advogados que estão acostumados a operar no direito investigativo, né? Pessoas que têm ali um conhecimento bem maior, né, nessa área, e te abre também as possibilidades de você aprender coisas novas, né? E a gente foi trabalhando, fazendo esse trabalho político, né, aprendendo ali, e paralelo a isso se preparando, né? Porque qualquer profissão que você começa, que você não tem ali, vamos dizer, o conhecimento, você tem que buscar realmente esse conhecimento. Então fui me preparar. A função do assessor, ela vem para complementar, né, o político em si. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de destacar, né, que às vezes as pessoas não compreendem o trabalho de um assessor, e o assessor ele está ali para fazer uma função muito importante, que é alertar o político de cada situação, é você fazer um trabalho técnico, é você atender a população. Então, naquela época a gente vivia muito isso, né? A gente tinha ali outros assessores também que tinham, vamos dizer assim, uma atuação muito grande, né? O finado Fabrício Nogales, né? Um amigo que eu fiz na política naquela época, que já era um advogado, já era bem conhecedor do direito, né? E ajudava a gente. Tive naquela época a oportunidade de trabalhar junto com o finado Dr. Elias Badur, né? Que prefeito da nossa cidade, que tanto fez, né? No sentido de crescimento da cidade, de infraestrutura, e trazia ali essas experiências pra gente, né? Olha, fiz assim e tal, nessa situação faz assim. Então acho que isso tudo é importante, né? Porque ninguém sabe tudo, né? E quando você tem a oportunidade, você tem que realmente procurar aprender com aqueles que têm mais experiência. Então eu aproveitei muito esse momento de início ali na minha vida política. Você falou que trabalhou na indústria, não tinha noção, assim, não que não tinha noção, mas vivia um mundo completamente diferente da política. E a gente percebe às vezes que a população em geral não tem essa percepção do quanto a política é realmente importante na vida de cada uma das pessoas, né? O que você diria para uma pessoa que fala assim, política não interfere em nada na minha vida? Como que você explicaria para ela que a política ela faz parte do dia a dia dela? A política de fato ela faz parte, né, em todos os sentidos da vida das pessoas. Essa percepção, né, de quem está dentro da indústria que fica isolado da questão política, eu acho que hoje ela melhorou bastante pela questão das redes sociais, né? Eu acho que as pessoas hoje estão acompanhando mais pela facilidade, né? Mas quando você começa a entender que você vai numa unidade de saúde, uma unidade de saúde que ela é pública, e às vezes você chega nessa unidade e você olha assim e fala, poxa, aqui poderia melhorar alguma coisa, né? Isso eu trouxe muito da indústria para a área política, que depois nós vamos falar um pouco. O conhecimento que você tem, você pode utilizar para melhorar as coisas, né? Então a vida política e a vida normal das pessoas, elas têm que estar juntas, caminhando para poder melhorar, porque tudo é política, né? Então assim, você chega na unidade de saúde, poxa, aqui poderia fazer isso, aquilo outro para melhorar. Bom, mas para isso precisa de política. Às vezes política pública, às vezes política no sentido de buscar o recurso para isso acontecer, né? Então as pessoas têm que cobrar o vereador, têm que cobrar o prefeito, têm que cobrar os deputados para poder ter a melhora, às vezes no serviço, ou ter a melhora em alguma questão de ambiente. Então essa questão política é importante a gente trazer. As pessoas devem participar, né? E ficou-se, né, uma questão cultural que na política nada presta, todo mundo vai lá para roubar. Então essa questão, né, que ficou cultural, ela está sendo quebrada, acho que dia a dia, né? A gente tem visto realmente pessoas mais preparadas participando, né? Aí eu vou trazer já um pouquinho pelo lado, vamos dizer assim, de partido. Os partidos querem ter pessoas
boas concorrendo, pessoas preparadas, né? E eu não digo só na questão, então um advogado, um engenheiro, ele é mais preparado do que uma pessoa que não tem formação? Não é essa a questão. Eu digo no sentido de representatividade, né? A Câmara hoje, no caso de Monte Alto, ela é formada por 13 vereadores. Se você tiver 13 que são só advogados, por exemplo, você talvez não tenha, né, a condição de resolver uma coisa quando você tem um advogado, um engenheiro, um médico, né, uma pessoa que é da sociedade evangélica, um outro católico. Eu acho que essa pluralidade dentro da Câmara Municipal que é o importante para a democracia, né? Porque aí cada um traz o seu conhecimento. E eu acho que isso a gente acabou perdendo por um tempo na política, porque era difícil você ver um advogado querendo se candidatar, um engenheiro, e não falo nem pelo sentido de valor, né, de recebimento, é porque a pessoa tinha perdido aquela esperança de participar e de ajudar a mudar, a melhorar alguma coisa. Então, com isso, a gente acabou perdendo muito, porque quando você vai passar na Câmara Municipal um projeto técnico, no sentido de engenharia, por exemplo, você precisa ter esse olhar do engenheiro, né? Mas dentro desse mesmo projeto, você tem a questão do olhar da parte legal, da parte de direito. Mas mas é uma unidade de saúde, você tem que ter alguém ali da área de saúde que possa agregar, né? Aí você tem aquela pessoa que às vezes não tem a formação nenhuma, mas tem um conhecimento na prática de muitas coisas que o outro que tem a formação não tem. Então, essa junção política eu acho que é muito importante para o crescimento da cidade, e a gente também foi vendo, né, essa melhoria na nossa cidade também. Logo após trabalhar como assessor, trabalhou em campanhas políticas também, veio o desejo de se candidatar. Foi a sua primeira candidatura em 2024 ou já teve outra? Em 2016, né, eu fui um dos coordenadores da campanha majoritária do Marcelo Augusto, do Sanches, que na época foram candidatos. E aí naquela época eu me preparei bastante para poder fazer essa atuação, porque campanha cada vez ela está mais técnica, né? Ela está de uma forma profissional, digamos assim, e isso é muito positivo pelo lado de que você tem que cumprir uma série de requisitos, né, na campanha para poder ser um candidato, para você poder de fato ter ali uma campanha limpa e justa. Então a gente se preparou para isso. Isso me gerou naquela vez, né, que eu seria um possível candidato, uma questão, vou, não vou, acabei não indo para poder ser, né, um coordenador, para poder ajudar os candidatos da época. A gente tinha 76 candidatos a vereador, né? E então aquela seria a minha primeira eleição, não fui. Depois eu fui trabalhar em Jaboticabal, né? E aí em Jaboticabal eu acabei sendo candidato, mas só para compor a questão da chapa mesmo. Eu só fui para compor porque precisava. E depois, agora em 2024, sim, aí voltei para Monte Alto, né? Quando eu voltei para Monte Alto, já voltei com esse projeto novamente de continuar, né, a minha vida política em Monte Alto, e foi uma escolha que eu fiz de estar em Monte Alto, de batalhar por Monte Alto para a gente poder contribuir. E ser político nesse caso não quer dizer ter um cargo, né? Porque mesmo quando eu não tinha cargo nenhum, eu continuei ajudando, buscando recursos para ajudar Monte Alto, né? A gente teve ali um trabalho durante esse tempo com os deputados estadual, federal, e a gente continuou batalhando para poder contribuir com o Monte Alto. Então, política não tem uma ligação direta com o cargo, mas sim, né, com você ajudar a resolver algum problema. É isso aí, nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos já já. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança, e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.
Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Colégio Mildinho Kids, ensino do maternal ao segundo ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444 no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Mildinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Mildinhos Kids. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Fala Monte Alto com Eliel Vieira, ele que fala um pouco sobre a sua carreira na indústria, sua carreira política, suas candidaturas e tá dando um pouco de ensinamento pra gente aqui, trazendo sua visão sobre o mundo político e que hoje atualmente ele é diretor de vídeo monitoramento aqui na nossa cidade. Isso, Lucas, hoje eu estou diretor, né, de inteligência e vídeo monitoramento dentro da pasta da segurança pública, né, que é uma pasta de extrema importância, né, para o município e uma pasta muito técnica, né. Então, hoje, né, as pessoas imaginam que quem está diretor está lá, às vezes, só para passar o tempo. E não é a realidade, né, de quem realmente quer fazer a diferença. A gente tem aí hoje um mandato muito ativo, né, da nossa prefeita Maria Helena e do Dr. Joaquim, que tem feito assim, mudanças significativas para o nosso município, né? Mudanças que eu acredito assim, estão trazendo Monte Alto para um outro patamar de município. Monte Alto já vem, acho que numa crescente nessas mudanças e tal, só que eu acho que a determinação da prefeita, né, do Dr. Joaquim, de falar, olha gente, agora é a hora mesmo, sabe aquela hora que você fala assim, temos que aproveitar a oportunidade? Eu acho que é isso que ela realmente está fazendo, né, e com isso compôs aí um governo, né, de pessoas com essa mesma
com esse mesmo objetivo, o mesmo propósito, né, de fazer a coisa realmente caminhar. E então a gente acabou aceitando, né, esse convite da prefeita, do Dr. Joaquim. Em primeiro momento a gente ficou aguardando, né, qual seria essa situação na prática, porque quando te convidam para ser um diretor, fala, não, beleza, né, vamos lá, vamos fazer, a gente tem preparo para isso, né, sou formado em gestão pública, tenho uma experiência da indústria, né, de fato, de você ser carregado, supervisor, gerente, isso te prepara realmente para você fazer gestão. Só que cada lugar tem as suas dificuldades e também, né, cada lugar tem os seus projetos. Então a gente, quando começou em janeiro de 2025, a gente pegou algumas coisas que já estavam caminhando, né, que vinha do antigo diretor, o Sargento Mário. Quero até aproveitar e deixar um abraço para ele aqui, né? Na época o Murilo, que hoje é o diretor da Guarda Patrimonial, também compunha o departamento. Então eles tinham alguns projetos que já estavam começando a caminhar, né, para essa implantação de tecnologia e tal. E aí a gente chegou com o objetivo de cumprir as metas que a prefeita colocou. E aí esse é o grande desafio, né? É claro que aí depois a gente começa a analisar, entender todos os detalhes, né, da pasta, de tudo aquilo que a gente tem dentro da pasta, e começa também a propor aquilo que a gente acredita ser o melhor, né? Dentro da pasta, né, que eu atuo como diretor hoje, a gente tem uma questão muito técnica, que você precisa manter essa questão por conta de legalidade, por conta realmente de você ter uma estruturação da segurança pública. Então nós temos hoje uma integração muito boa com a questão da Guarda Civil Municipal, Guarda Patrimonial, aí tem toda uma questão aí com a PM, com a Polícia Civil. Então a pasta, ela é essa integração geral, né? Junto também tem o trânsito, que a gente também tem projetos na parte de monitoramento que vão agregar essa questão do trânsito. Então assim, você vê que o universo, ele é gigantesco. E aí, a partir do momento que a gente foi conhecendo, buscando, a gente foi entendendo toda essa dinâmica, né, de você transformar a cidade numa cidade digital, ela é bem ampla, né? E fazer essa mudança não é do dia para a noite. A gente precisa, primeiro, pela questão do investimento, que precisa ter investimento, né? E segundo, pela questão de você ir preparando, ter planejamento, e você vai fazendo essa mudança para a parte tecnológica. Então hoje, na nossa diretoria de inteligência e monitoramento, a gente já aplica algumas funcionalidades, né, das câmeras. Então hoje Monte Alto tem aí em torno de 110 câmeras que são com alta tecnologia, né, câmeras com inteligência artificial, câmeras que fazem reconhecimento facial, leitura de placa. Tudo isso a gente está ainda na fase de implantação, configuração. Nesse momento agora, por exemplo, tem um técnico, né, da empresa que fez a implantação das câmeras, trabalhando por essa atualização, porque é um monte de questões técnicas, né? Não é simplesmente uma câmera que mostra a imagem, não, cada câmera é um computador, né? E eu, como diretor, não tenho esse conhecimento nessa área específica, porque entra mais a parte de TI, CFTV, né? É uma coisa muito específica. Então aí você faz a gestão disso tudo. Olha, isso parou de funcionar, olha, isso precisa mudar. Você vai fazendo a gestão disso. Na prática, né, a gente está trabalhando muito, assim. A gente se você acorda e dorme já embolado nessa questão. Por quê? Porque a gente quer realmente fazer a diferença, né? A gente quer mostrar que essa tecnologia vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, na diretoria de inteligência e monitoramento, né, a gente está implantando protocolos junto com a GCM, junto com a Guarda Patrimonial, junto com a Polícia Militar. O Dr. Marcelo, né, nosso delegado de polícia, tem nos atendido muito, tem nos ajudado também, né? Ele tem uma experiência muito grande nessa área, inclusive se propôs aí para trazer um treinamento para a nossa equipe. Então, assim, é uma construção, você formar a equipe, né? Você fazer dessa equipe uma eficiência realmente no serviço.
Então é um desafio que eu estou gostando muito e estou assim, muito satisfeito com os resultados até agora, né? A gente conseguiu realmente fazer já algumas mudanças, né, nessa implantação, e fora essa questão de câmeras, a gente tem outras coisas, né? Por exemplo, o nosso departamento toma conta da parte de telefonia da prefeitura. Então nós temos hoje, em todos os prédios você tem telefone. Então deu um problema, cai lá pra gente correr atrás, arrumar. Aí a gente já está formatando agora um projeto muito grande de melhoria para a gente passar do analógico para o digital também, né? Que aí você vai abrir a possibilidade de um melhor atendimento ao cidadão. A gente está trazendo os WhatsApps, né, para dentro dos setores também, então a gente já foi fazendo algumas implantações. Estamos auxiliando agora no pessoal da saúde, que está fazendo uma mudança significativa. Logo o pessoal vai estar sabendo dessas novidades aí também. Então acho que assim, tudo que o nosso departamento pode fazer para ajudar nessa estruturação das outras secretarias, a gente está correndo atrás, né, dentro das nossas possibilidades e fazendo. Porém, eu acho que assim, esse caminho de mudança total de Monte Alto para essa era digital ainda vai um tempo, porque demanda muito investimento, demanda mudanças de infraestrutura, mas os primeiros passos certamente já foram dados e está no caminho certo. É isso aí, nós vamos para o nosso último intervalo para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui e voltamos já já. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Colégio Mildinho Kids, ensino do maternal ao 2º ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444, no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Mildinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Mildinhos Kids. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.
Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto com Eliel Vieira. Eliel contou um pouquinho da sua trajetória, falou um pouco da sua infância, do seu trabalho na indústria, do seu trabalho político, do seu atual trabalho, que agora é diretor de vídeo monitoramento e também inteligência. O que as pessoas podem esperar para os próximos anos no setor de inteligência, no setor de vídeo monitoramento aqui na cidade de Monte Alto? Lucas, como eu disse, né, Monte Alto está no caminho certo, acho que do que está sendo investido, né, porque é trabalhoso, vamos dizer assim, né? E às vezes não é nem questão só do financeiro, mas implantar, né, as mudanças. Às vezes as pessoas ficam, mas como que é isso, né? O próprio funcionário público às vezes fica sem entender essas mudanças. Então a gente está tentando, né, vamos dizer assim, ser bem claro e trazer essas informações de forma correta para que as pessoas compreendam, né, que esse já é um mundo real hoje, né? A gente tem um exemplo muito claro no estado de São Paulo, e a nível de Brasil hoje é referência, que é o Smart Sampa, né? O sistema de vídeo monitoramento de São Paulo, que é muito utilizado ali pela questão do reconhecimento, que prende, né? Acaba prendendo muita gente ali que está foragido, porque é a realidade de São Paulo. No nosso caso, né, de Monte Alto, ele vai ter, né, toda essa função, porque é uma questão a nível de estado que está acontecendo. Nosso governador Tarcísio e o Derrite, né, que é o secretário de Segurança Pública, eles compraram essa briga, digamos assim, né, para investir realmente nessa área tecnológica, porque traz ali, né, as informações a nível policial com muita precisão. Então Monte Alto já está, né, seguindo. Monte Alto já está caminhando também com projetos para implantação nos prédios públicos, em escolas, porque hoje não é uma questão de vamos dizer assim, as câmeras, elas trazem a verdade, né? Então, assim, para uma cidade, para quem quer fazer gestão correta, transparente, as câmeras vão trazer a verdade para tudo, né? E ela ajuda a controlar a cidade, não só no sentido de fiscalização, mas no sentido de dados, de estatística, quando você vai fazer um projeto. Por exemplo, eu e o Renato, a gente tem conversado muito, né? O Renato, nosso diretor de trânsito, que em alguns pontos a gente vai precisar trabalhar câmeras para contar veículo, que antigamente você tinha que colocar lá uma equipe, o guarda ficava ali contando quantos carros passou ali para ver se tinha viabilidade do trânsito ou não. Hoje não, a gente consegue colocar câmera que faz esse serviço com muita precisão, né? Com, assim, 100% da precisão. Então, essas mudanças de cultura, né, de automatização das coisas, de inteligência artificial, que vai ajudar a melhorar, ajuda a melhorar o trânsito, ela ajuda a ter o controle e fiscalização na parte do trânsito também, ela ajuda no controle, por exemplo, das escolas, entrada e saída dos alunos, né? Então, acho que tudo isso vem aí nos próximos anos para poder ajudar a melhorar a eficiência na prestação de serviço que a prefeitura, né, em si, num todo, faz para a sociedade. Eu acho que as pessoas vão sentir isso na prática com muita rapidez, porque a gente está vendo em várias coisas a Maria Helena e o Dr. Jaquim, né, nossa prefeita e o vice, pedindo, olha gente, vamos, tecnologia, vamos aplicar, vamos fazer, para poder melhorar o serviço para as pessoas. O Eliel contou pra gente aqui um pouco da sua trajetória, tá falando aqui agora do seu trabalho atual e falou um pouco do futuro do seu trabalho. Mas e o futuro do Eliel, pessoa física? Como que você enxerga os próximos anos? Tem algum projeto em mente? Projetos a gente sempre tem, né, Lucas? Mas a gente tem o pé no chão para saber que Deus desenhou algumas coisas para a gente seguir, né? Eu não sou uma pessoa que
tenho grandes audácias na minha vida, mas uma delas é que a gente possa continuar contribuindo com o Monte Alto, né? Hoje eu faço um trabalho totalmente técnico, né? Apesar de ter ao meu lado político e tenho usado para buscar recursos para ajudar, né? Tenho falado com a prefeita, com o doutor Jaquim, falou que eu puder contribuir, né, com os amigos deputados que a gente tem, vamos solicitar recursos para ajudar a cidade. Mas estou muito focado nessa questão técnica, que eu acho que isso vai ajudar muito, né? A gente tem algumas coisas desenhadas para 2026 para implantar realmente essas mudanças, né? E aí na vida pessoal, é claro, a gente tem os projetos pessoais, em nível político, por exemplo, no futuro a gente estando apto, a gente quer poder contribuir, né, e ser um candidato novamente para poder fazer aí a nossa parte política. Porém, eu tenho outras coisas também, né, que a gente caminha. Então tem algumas coisas na área imobiliária que eu estou trabalhando e desenhando também, porque hoje estou diretor, né? E aí, a hora que você deixa de ser diretor, você tem que continuar a sua vida pessoal, porque você tem família para cuidar, você tem os seus afazeres ali e compromissos, então a gente tem que caminhar as duas coisas. Mas hoje, assim, meu tempo é dedicado 100% ao modelo técnico, a fazer as implantações, a criar as leis necessárias, decretos, para a gente poder trazer, né, ao executivo, a gente precisa disso, precisa daquilo outro, para fazer funcionar. Para, no momento aí posterior, a gente conseguir desenvolver outras coisas pessoais e se preparando para o futuro. Elião, os microfones da Rádio Cultura estão abertos, você pode agradecer, mandar um recado, fique à vontade. Bom, queria agradecer, Lucas, você em primeiro lugar aí, pela oportunidade de estar aqui, né? Você sabe do nosso compromisso pessoal em fazer a diferença realmente. E assim, eu quero deixar aqui um agradecimento especial a Deus que tem nos direcionado, né, para poder fazer a diferença. Eu sou filho de pastor, né? Meus dois irmãos são pastores também. A gente segue aí essa mesma linha de cristã evangélica, né? A gente precisa usar, né, tudo aquilo que a gente tem na mão para poder ajudar as pessoas, né? As pessoas estão precisando de mais empatia. Hoje a gente vê um mundo muito doente, né? As pessoas, por qualquer motivo, estão brigando, estão aí se desentendendo, né? Então isso também a gente tem aplicado no nosso modelo de trabalho dentro da prefeitura, né? A gente procura atender a todo mundo, conversar dentro dos nossos trabalhos ali interno, na parte administrativa. A gente procura entender a realidade de cada pessoa. Quando a gente vê que a pessoa está passando por um problema, a gente chama, né? Eu e o diretor Murilo, a gente trabalha na mesma sala, então a gente chama a pessoa, tá tudo bem, está precisando de alguma coisa. E aí isso eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente começa a entender as dificuldades do outro, né? Então eu acho que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, entender as dificuldades do outro para de fato aquela palavra empatia acontecer, né? Então as pessoas não sabem o que você está passando, mas às vezes te criticam, ela te joga pedras, né? Mas ela não vai entender a sua realidade, o que você passou naquele momento. Então isso eu acho que é uma mensagem importante para a gente trazer. O olhar de Cristo a gente precisa aplicar no dia a dia. Empatia é realmente entender o que as pessoas estão passando. Leão, muito obrigado pela sua participação. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite, tirado um tempo aqui para contar a sua história, não só para mim, mas para todos os nossos ouvintes e aqueles que acompanham o Fala Monte Alto. Quero agradecer o Kaique, que está sempre no suporte ali, fazendo esse programa acontecer, e a todos que nos ouvem. Um forte abraço e até mais. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696.
Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Colégio Miudinho Kids, ensino do maternal ao segundo ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444, no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Miudinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Miudinhos Kids. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM.